Entre tantas opções disponíveis no mercado, o Poco M3 Pro e Galaxy A32 5G tentam atrair quem quer rede móvel veloz sem precisar pagar tanto. No duelo entre Xiaomi e Samsung, qual celular compensa mais para o consumidor? O Tudo Celular mostra a resposta a você agora em mais um comparativo. As fabricantes resolveram modernizar o visual para estes dois smartphones, mesmo mantendo um acabamento totalmente de plástico neles. O Poco seguiu uma linha mais diferentona ao colocar uma cor chamativa na tampa com uma faixa preta vertical no canto, onde ficam as câmeras e o nome da marca. Já o Galaxy adotou o design da nova linha A, sem o bloco para as lentes, mas com uma cor uniforme na traseira. Na frente, a Xiaomi deixou o famoso notch em furo na tela, enquanto a Samsung foi mais conservadora e preferiu o entalhe em forma de gota. É o M3 Pro que oferece um tamanho mais compacto e leve da dupla, mas a biometria não muda entre eles e fica na lateral em ambos os casos. Ambos entregam uma gaveta híbrida de chips e cartão microSD. Isso significa que você vai precisar escolher entre uma segunda linha de operadora e a expansão de memória. O chinês ainda possui o diferencial do sensor infravermelho para transformar o celular no controle remoto da sua TV. O Poco abre o placar por ter mais diferenciais. Começamos multimídia falando de tela. Os dois celulares contam com um display LCD de 6,5 polegadas, então aqui você não terá o brilho bom para usar fora de casa. O contraste do Poco acerta mais que o Galaxy, mas nenhum deles suporta HDR para melhorar a qualidade de vídeos em plataforma de streaming. Pelo menos a Xiaomi deixou um painel mais fluido em seu modelo, por ter taxa de atualização de 90 Hz. Fora a resolução Full HD Plus e maior aproveitamento frontal. A Samsung não quis ousar e apenas manteve 60 Hz e HD Plus. Ao menos a coreana inseriu uma proteção melhor, com o Gorilla Glass 5, enquanto o rival deixou apenas a terceira geração do material. Mais um ponto para o M3 Pro. A parte sonora é algo que decepciona em ambos, pela ausência de áudio estéreo. Tanto Xiaomi quanto Samsung deixaram apenas o alto-falante inferior disponível para a função, o que compromete a imersão do usuário. Ao menos o M3 Pro tem uma potência melhor que o A32 5G. A dupla não acerta no equilíbrio, com uma vantagem ao Poco em agudos e médios, só que peca na falta de graves. O Galaxy já se comporta diferente e exagera nos sons mais baixos, o que deixa a saída bem abafada. Pelo menos você terá conector físico para fones de ouvido nos dois aparelhos, porém não espere ter o acessório direto na caixa. O chinês pontua de novo por possuir menos defeitos. Poco e Galaxy saem da caixa com Android 11 e suporte a 5G, mas cada um com sua interface personalizada. A MIUI 12 com o Poco Launcher se destaca pelo tema customizável e apps organizados em categorias. A tela de notificações aqui lembra bastante o iOS pela divisão em duas partes. Por outro lado, a One UI 3.1 tem os mesmos recursos presentes nos demais celulares, como a tela Edge para atalhos na lateral e a calibração de cores. A fluidez dos dois sistemas agrada, tirando o atraso no sensor de toque do A32 5G. Mas ao menos a Samsung dá uma longevidade maior que a Xiaomi pelos 3 anos de atualizações do Android e 4 de pacotes de segurança. O Galaxy finalmente marca seu primeiro ponto. O mais novo Poco vem equipado com o Dimensity 700, plataforma mais nova e modesta que o 720 presente no A32 5G. Apesar de ser mais simples, o chip usado pela Xiaomi acabou se saindo melhor nos nossos testes de velocidade, mesmo que a diferença tenha sido mínima. O modelo da Samsung foi prejudicado principalmente pelo atraso no tempo de resposta do toque na tela. Mesmo nos benchmarks, o Galaxy ficou atrás tanto no AnTuTu quanto nos indicadores do Geekbench. Ao menos o coreano mostrou ter mais fôlego para rodar os jogos. O chinês até poderia surpreender em games, pela tela de 90 Hz, mas os jogos acabaram ficando abaixo de 60 FPS. Por entregar desempenho um pouco mais rápido e benchmarks superiores, o Poco M3 Pro vence neste quesito. Dos dois lados encontramos uma bateria de 5.000 mAh, mas como cada sistema se comporta com a mesma capacidade, os nossos testes padronizados indicaram para uma autonomia maior no Galaxy. Ele registrou quase 2 horas a mais que o rival.
A Xiaomi manda um adaptador de tomada de 22,5 watts, só que o Poco suporta apenas 18. Por outro lado, a Samsung economiza em um carregador de 15 watts. O resultado segue a lógica e dá um carregamento mais rápido ao chinês, com vantagem de pouco mais de 20 minutos. O Galaxy anota o ponto pela autonomia maior. Em fotos, o M3 Pro entrega um conjunto triplo de câmeras, contra um com 4 sensores do A32 5G. Os dois são liderados por uma lente principal de 48 megapixels. Os aparelhos conseguem registrar boas imagens no geral, com alguns defeitos parecidos, como não poder ficar muito distante do objeto retratado. Mas o Poco tem o problema adicional de perder qualidade na resolução máxima. A macro dos dois é limitada pela falta de foco automático, só que o da Samsung tem resolução maior para registros melhores. Já a de desfoque apresenta falhas em ambos os dispositivos. Apenas o Galaxy conta com câmera ultra-wide que não sofre tanto em locais escuros como outras vistas no mercado. O A32 5G pontua pelo conjunto versátil e de melhor qualidade. Se a chinesa economizou em vídeos e deixou suporte apenas a Full HD, a coreana não poupou e colocou filmagens em 4K no seu celular. O Galaxy tem um foco mais ágil que o concorrente, mas a estabilização só funciona em resolução mais baixa, como o Poco. Ao menos a captura de áudio é satisfatória em qualquer um dos smartphones. O A32 5G oferece maior qualidade e ganha o ponto em vídeos. As selfies não decepcionam em nenhum dos lados, porém a resolução maior do A32 5G gera imagens com mais detalhes, sem contar que a câmera frontal do smartphone da Samsung se sai melhor que o M3 Pro à noite. As gravações em ambos não passam de Full HD a 30 fps aqui. Mais um ponto para o Galaxy. Os dois aparelhos chegaram ao mercado nacional de forma oficial. O intermediário da Samsung desembarcou no Brasil por R$ 2.700, enquanto o modelo da Xiaomi veio mais barato, por R$ 2.400. No momento atual, o chinês foi o que mais baixou seu preço e já pode ser encontrado por R$ 1.700 em varejistas. Já o coreano fica na casa de R$ 2.100. A diferença é considerável pelo equilíbrio que ambos entregam ao consumidor. O Poco marca o último ponto do comparativo. Temos um empate. A igualdade no placar se deu muito pelo quesito câmeras, que ajudou o Galaxy A32 a se recuperar no duelo. Ele até então tinha se mostrado superior apenas em sistema, pelo tempo de atualização fornecido pela marca e por entregar maior autonomia de bateria. Mas o Poco M3 Pro foi melhor em vários pontos importantes. É ele que oferece o design mais diferenciado, além de características multimídia superiores e um desempenho mais rápido. Isso tudo se completa pelo custo-benefício que ele fornece, já que está disponível por um preço inferior no mercado brasileiro. Fim de papo em mais um comparativo difícil. Se você quiser ver todos os detalhes em texto, dá uma conferida lá no tudocelular.com que a gente te mostra. Aproveita também para deixar seu comentário sobre o que achou deste duelo no espaço abaixo. Se você tivesse direito a um voto de Minerva, qual seria a sua escolha? Eu vou encerrando por aqui, curiosa para saber sua resposta. Um abraço e nos veremos na próxima!